Seja muito bem-vindo à Startse University, eu sou Marcelo Pimenta e eu quero trazer um assunto muito importante hoje que é relacionado à regulação da inteligência artificial no mundo. A gente trouxe um expert aqui, eu já vou falar para vocês sobre ele, mas basicamente penso o seguinte, eu quero traçar um paralelo aqui entre coisas que estão acontecendo no mundo para fazer você pensar. A inteligência artificial está crescendo de uma maneira até desenfreada no mundo, né? E o grande vetor, né? O principal local do mundo que está desenvolvendo essa tecnologia, né? De uma maneira muito acelerada, é o Vale do Silício, especialmente com empresas como a própria OpenAI, né? Do nosso querido Sam Altman, que foi alvo aí de muitas discussões nessas últimas semanas. O que tem acontecido lá? Basicamente, essas empresas estão crescendo de uma maneira muito acelerada, muito escalada, e isso está gerando algumas preocupações em sociedades, em organizações de classe e também em alguns governos aí mundo afora. Então, isso tem obrigado e colocado uma certa pressão sobre a questão regulatória nessas empresas, né? E essas questões regulatórias, elas servem para limitar um pouquinho aí, de repente, né, ou para contrabalancear tudo que está acontecendo no mundo, porque muitos temem o que pode acontecer no mundo, o que vai acontecer, será que as máquinas vão tomar o lugar dos seres humanos, coisas até bastante exageradas, e o que a gente trouxe aqui para poder sanar isso? A gente trouxe o Fernando Gomes de Oliveira, que é um dos principais experts em questões regulatórias aqui no mercado brasileiro, para poder debater comigo um pouco mais sobre qual que vai ser o fim, né? E também traçando um paralelo do que estão acontecendo aí nos principais governos das maiores potências mundiais, incluindo o Brasil, né? E eu vou trazer para vocês aqui também, que ficarem comigo até o final, uma condição exclusiva para um dos nossos programas de aceleração no Vale do Silício. Então, se você está interessado em visitar o Vale do Silício, eu vou trazer uma condição exclusiva aqui para você poder visitar esse país, esse lugar que é o lugar mais incrível e mais tecnológico do mundo. Então, vamos para o bate-papo aqui. Eu quero trazer o Fernando para a gente começar esse diálogo. Vamos lá. Hoje é dia de falarmos sobre regulação sobre inteligência artificial. Meu nome é Marcelo Pimenta e eu estou aqui com o Fernando Gomes de Oliveira, que é um dos maiores especialistas em 5G, rede 5G, rede 6G, inteligência artificial. E ele também é uma das pessoas que hoje estão aí nos comitês de regulação de inteligência artificial aqui no nosso mercado brasileiro. E eu vou convidá-lo para a gente bater um papo, discorrer um pouco mais sobre como que isso pode afetar o seu negócio, como que essa regulação na inteligência artificial pode literalmente mudar o seu negócio ou pode transformar de alguma maneira ou você pode sofrer algum impacto. Eu não sei muito bem sobre isso, mas nós vamos descobrir juntos aqui nesse bate-papo com o Fernando. Então eu quero dar aqui as boas-vindas para ele. Vou pedir o pessoal da produção colocar ele na tela aqui. Tudo bem, Fernando? E aí? Tudo bem, Marcelo. E você? Tudo maravilha. Seja muito bem-vindo aqui à Startse University. E eu quero começar esse bate-papo aqui pedindo para você se introduzir, porque você tem um grande currículo, né? Um currículo muito notável de coisas muito legais que você já fez. E eu gostaria que você explicasse para o pessoal aí quais são as suas áreas de atuação e um pouquinho do seu histórico, se possível. Legal. Bom, o meu background é na área de telecomunicações, então sempre atuei muito fortemente em conectividade, mais recentemente acompanhando e trabalhando com toda a implantação da quinta geração de comunicação móvel aqui no Brasil, o 5G, e já olhando também para o futuro, para as redes 6G, que muito brevemente, aí a partir de 2030, a gente sabe que a cada década mais ou menos a gente tem uma geração de comunicação móvel nova, então a partir de 2030 a gente já pode estar esperando os primeiros passos do 6G. Bom, e essas redes de conectividade de nova geração, elas na verdade permitem coletar e transmitir muitos dados. E quando a gente fala de muitos dados, a gente precisa fazer uso da inteligência artificial para justamente tirar insights, tirar informações
trabalhar na previsibilidade do que pode acontecer, utilizando a facilidade e o grande potencial que a inteligência artificial traz para justamente promover esse tipo de uso. E quando a gente tem dados, e esses dados valem alguma coisa, a gente também tem que pensar na cibersegurança. Então, esses 3 pilares tecnológicos emergentes, transversais, são as minhas principais áreas de atuação. Pô, legal. E a gente estava falando aqui sobre o comitê em si. Como é que funciona esse comitê? A gente tem, ou seja, a gente vai explorar daqui a pouco um pouco mais sobre o projeto de lei que está em discussão aqui no Brasil, mas basicamente é a Associação Internacional para a Inteligência Artificial, fundada há alguns anos com grandes notáveis e experts em inteligência artificial aqui no Brasil e de outras partes do mundo também. Eles colaboram na promoção, na prevenção, no uso de aplicações de inteligência artificial. E um dos comitês que nós temos é justamente o de ética, privacidade e governança. E dentro desse comitê, nós acabamos por criar uma comissão que justamente trabalha no processo de regulação da inteligência artificial aqui no Brasil. Então, acompanhamos todos os movimentos junto aos legisladores, que por sua vez têm a necessidade e têm o compromisso de trabalhar sobre esse tema, ao mesmo tempo dando insights para que eles trabalhem de uma maneira que ao mesmo tempo não impactem o desenvolvimento da inteligência artificial e tragam segurança jurídica, regulatória para quem usa ou para quem vai desenvolver alguma aplicação para o uso da inteligência artificial. Legal. Para quem que hoje não está muito familiarizado aí com esse tema, né, você podia explicar resumidamente sobre essa nova onda de regulações da inteligência artificial que está afetando as empresas do Vale do Silício e também da União Europeia? Claro. Eu vou até um pouco mais além, Pimenta. Não são essas 2 únicas regiões que são afetadas. A gente vê um verdadeiro tsunami no processo regulatório ao redor do mundo. Então, existem preocupações de longo prazo, né? Ou seja, essas máquinas e a inteligência artificial desenvolvendo capacidades cognitivas que sejam iguais às nossas, né? Os humanos, a chamada inteligência artificial geral, e se existem riscos, né, existenciais para a própria humanidade quando isso acontecer, se é que isso um dia vai acontecer. E o que a gente tem que pensar é que também existem aplicações ou preocupações de curto prazo. Ou seja, os vieses que que a inteligência artificial pode trazer em discriminação racial, por exemplo, ou por gênero, aplicações que fazem uso, por exemplo, de visão computacional e reconhecimento facial, muitas vezes podem falhar e provocar problemas para a sociedade. Então, essas preocupações de curto prazo, que também incluem a explicabilidade, a transparência no desenvolvimento dessas aplicações, são todas características que fazem com que a gente tenha que trabalhar justamente a regulação. Eu vou até complementar um pouco aqui sobre, para quem não está muito consciente do que está acontecendo, né? Agora, em 22 de junho de 2023, o Parlamento Europeu aprovou o AI Act, que foi um projeto de lei que visa regulamentar o uso de inteligência artificial na União Europeia. Em 16 de agosto de 2023, muito recente também, o Google e a Microsoft lançaram os seus próprios códigos de conduta para a inteligência artificial, e daí em 1º de outubro de 2023 a Amazon e a Meta anunciaram que estão trabalhando com os governos de todo o mundo para apoiar o desenvolvimento de leis e regulamentos aí para a inteligência artificial. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Fernando, que é, por que você acredita que hoje está rolando essa onda de regulamentações de inteligência artificial? Qual que é o verdadeiro motivo por trás de tudo isso? Bom, são vários, né? Existem preocupações corporativas, empresariais, como também existem preocupações governamentais, né? A gente vê uma competição crescente no uso e no desenvolvimento da tecnologia. E os países não querem ficar para trás. Então a gente viu esse movimento que começou na Europa há mais tempo, mas que se repete
e com características próprias em cada um dos locais, justamente levando em consideração o desejo, a vontade de países, e neste momento principalmente os países desenvolvidos, em não apenas acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da inteligência artificial, mas muitas vezes liderá-la. E existe uma preocupação e um ceticismo muito grande, principalmente que isso necessitará de acordos, eu diria, ambiciosos entre os principais atores, entre os principais países, e é uma situação complexa, é uma situação difícil de ser conseguido. A gente tem muito obstáculo para ter uma colaboração a nível global para justamente termos essa governança. E muitas vezes uma desconfiança também, ou seja, países ou empresas que desconfiam. Só que a gente tem que lembrar que a gente vive hoje uma questão bilateral, econômica e de força entre China e Estados Unidos. Então a gente vê, por um lado, os Estados Unidos sim liderarem a corrida pela inteligência artificial, só que a China, até porque nós não temos muitas informações, não está longe. Ou seja, o que a gente sabe da China é que ela hoje está muito próxima. Então, se a gente olhar empresas americanas que lideram essa corrida, como Meta, Apple, Microsoft, Amazon, o próprio Alphabet, né, Google, e fabricantes de chips, né, como a Nvidia, que é o grande fornecedor de chips para inteligência artificial, as empresas chinesas, como a Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi e outras tantas, não ficam para trás, né? Se a gente olha as empresas que têm o maior número de patentes que fazem uso ou que desenvolvem tecnologias para inteligência artificial, se nós olharmos as 7 primeiras, 6 delas são americanas ou chinesas. A única que está neste meio, que não é de nenhum dos dois países, é a Samsung da Coreia do Sul. Mas a gente tem são 3 empresas americanas e 3 chinesas. Então a gente tem que sim pensar numa governança internacional para que os países que estão acompanhando essa corrida façam uso daquilo que está sendo desenvolvido. Então a gente tem que trabalhar em elos, né, hoje ausentes, que trabalhem essa governança a nível global. A gente tem que estabelecer medidas de segurança, padrões técnicos muitas vezes, métricas de desempenho, e hoje não existem normativas ou regimes, né, internacionais que permitam fazer isso. E isso provoca um segmento muito fragmentado, ou seja, a gente vê hoje essa governança de IA espalhada pelo mundo e totalmente fragmentada. Então é uma preocupação muito grande que nós temos que ter em juntar todas essas peças. E aí, pegando um pouco da sua experiência nisso e da sua sensibilidade também, como é que você acha que essa regulamentação da inteligência artificial ela pode ser usada para proteger as pessoas e proteger as empresas? Quais vão ser os benefícios para as pessoas? Então, pensando numa política, seja ela global, ou regional, ou local de inteligência artificial, o primeiro ponto que a gente tem que ter é que façamos uso de uma inteligência artificial responsável, justamente para prevenir ou mitigar cenários futuros que possam causar algum tipo de perturbação, como, por exemplo, esses vieses discriminatórios que a gente comentou um pouco mais ali atrás. A gente tem que ter também abordagens regulatórias para trabalhar em riscos futuros, ou seja, uma abordagem convencional e global. Criar regras, criar padrões mínimos que sejam aceitos de forma comum entre as organizações, e temos que ter também essa cooperação internacional. Se você me permite, Pimenta, eu tenho uma lista de iniciativas que estão em andamento ao redor do mundo e você vai ver que realmente é algo assim descomunal que está acontecendo. Então, por exemplo, você falou do AI Act em agosto lá na Europa. Só que a gente já está vendo uma futura lei da inteligência artificial na Europa, que é uma proposta para regular todos os 27 países da União Europeia. Os objetivos são garantir segurança, proteger os direitos humanos e promover investimentos e inovação. É uma lei pesada, é uma lei que realmente traz a necessidade, inclusive, de punição. Na mesma Europa, a gente tem um outro grupo, não aqueles 27 da União Europeia, mas o Conselho da Europa, que são 46 países, envolvem ali outros países como Turquia, Ucrânia, até a própria União Soviética fazia parte antes da guerra da Ucrânia, e eles criaram ali um comitê de inteligência artificial para justamente criar um consenso entre esses 46 países. A OCDE também tem, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, também tem um grupo que estuda isso
já adotou lá em 2019 algumas recomendações e hoje tem um observatório de inteligência artificial muito interessante. Então, se vocês entrarem em ocde.ai, tem muitas informações ali que inclusive mostram as iniciativas de regulação e políticas de regulação sobre inteligência artificial em vários países. Parceria Global da IA, são outros 29 parceiros internacionais, inclusive o Brasil. G7 vem discutindo isso, né? O processo de Hiroshima, que aconteceu agora, em maio de 2023. E um ponto interessante é que tudo que a gente está falando agora, se nós estivéssemos conversando há um ano, nada estaria acontecendo. Então é muito recente esse grande movimento. Então esse processo de inteligência artificial de Hiroshima, que aconteceu agora em maio de 2023 num encontro no Japão, que também está discutindo e tratando com o G7, tem outras diretrizes também para regular a inteligência artificial. Mais recentemente, no início desse mês, a Ordem Executiva dos Estados Unidos, que tem uma abordagem diferente da União Europeia, ou seja, ela é mais branda, ela traz diretrizes e não obrigações. São padrões sugeridos para que as empresas desenvolvam e trabalhem de maneira ética, responsável e com governança com a inteligência artificial. E aí sim, a gente vê dois grandes movimentos na China. A China ela tem duas entidades, vamos dizer como se fossem dois ministérios, que tratam da tecnologia, que é o cyberespaço da China, a administração do cyberespaço na China, e o que a gente pode chamar de Ministério da Ciência e Tecnologia, que já vem trabalhando sobre isso desde 2021. E além disso, além de trabalhar a regulação local, eles também estão lançando uma iniciativa de governança internacional. E isso vai muito de encontro a várias sanções que hoje a China sofre de não poder, por exemplo, utilizar os chips da NVIDIA. Então eles propõem que esse tipo de linhas ideológicas ou grupos exclusivos, né, deixem de obstruir o desenvolvimento da inteligência artificial em outros países, porque acaba impactando bastante. Tivemos também agora, no início do mês, 2 dias depois da ordem executiva dos Estados Unidos, a cúpula britânica de segurança e inteligência artificial. E olha que legal, vários países foram reunidos, né, representantes de países se reuniram em Londres, inclusive o Brasil, e neste caso a própria China também foi convidada para participar. Mas apesar de ter um grupo grande de países, uma ação oriunda da Inglaterra, do Reino Unido. Então é um outro ponto. Temos o G20, né, que são 19 estados, mais a União Europeia, mais a União Africana, que também vem discutindo a inteligência artificial. Lembrando que no ano que vem, o grupo G20 terá a presidência do Brasil. Então esse é um assunto que definitivamente está na pauta. Mais localmente, aqui na nossa região, mês passado, tivemos a Declaração de Santiago. Isso sem falar de todos os acordos, discussões e trabalhos que são desenvolvidos por empresas privadas ou entidades tipo a I3E, o World Economic Forum. Só para você ter uma ideia, a gente tem no Fórum Econômico Mundial uma criação da Aliança para a Governança da IA, agora em junho de 2023, e a gente fica se perguntando, poxa, quando a gente olha todos esses movimentos, a gente vê que muitos deles são do hemisfério norte e dos países desenvolvidos. Então começam a aparecer iniciativas de organizações multilaterais, como por exemplo a ONU, que tem o AI for Good, que acontece normalmente em julho, até em 2024 vai acontecer de forma online também, que justamente tem o objetivo de fazer recomendações éticas ou recomendações de uso ético da inteligência artificial. O próprio Conselho de Segurança da ONU vem trabalhando porque existe um grande receio, um dos impactos de curto e médio prazo que se espera é a militarização da inteligência artificial, então a gente tem que cuidar também que esse assunto seja discutido. É um assunto controverso, que desde a primeira reunião do Conselho de Segurança não teve consenso, como a gente já pode imaginar, mas ou seja, a gente vê que essas iniciativas acontecem no mundo inteiro. Então, ou seja, não é algo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro vem discutindo. E esse é o desafio. Tem o lado positivo, porque todo mundo está discutindo, existe empenho em tentar solucionar essa dificuldade, mas ao mesmo tempo conseguir um consenso a nível global é um grande desafio. Mas
eu espero que com todo esse movimento a gente sim consiga criar condições para que, primeiramente, a gente tenha uma ética no uso da inteligência artificial, um uso responsável e, obviamente, uma inclusão, para que países que hoje são deixados de lado ou que são deixados para trás, como por exemplo na própria África, não percam essa possibilidade de fazer o uso positivo da inteligência artificial. Ô, Fernando, cara, eu vi que você é um cara muito, você entende muito mesmo sobre esse tema e que legal, né, que a gente pôde trazer aqui para nossa audiência alguém que tem esse nível de conhecimento, porque é um assunto técnico, é um assunto difícil, né, e que as pessoas, os líderes, os empresários, cara, eles precisam olhar para isso e você está conseguindo desmistificar de uma maneira muito simples. Então, obrigado por isso, né? Eu queria tentar entender assim, tem uma coisa que você fala que é a questão de 2019 para agora, né? E você acredita que a inteligência artificial generativa, depois que surgiu o ChatGPT, acelerou esse processo? Provavelmente sim, né? Porque ela liberou um monte de APIs e coisas que hoje o ser humano pode fazer, que aí sim entra a parte do risco, né? Existe um certo risco que a sociedade, de forma geral, está tomando ou que deveria estar, pelo menos, se preocupando, mas você acha que tem algum tipo de corrida econômica, guerra de poder, guerra híbrida por trás desse tipo de regulação que está acontecendo no mundo hoje? Igual você citou a própria China, que tá numa corrida talvez até um pouco diferente, né? Sem dúvida existe, né? E às vezes, bom, primeiro ponto é essa corrida global, né? Quando a gente olha a ordem executiva que o presidente Biden assinou no dia 3 de novembro, a gente está falando de 20 dias de hoje, 3 semanas, está claro ali que um dos pontos muito bem colocados é fazer com que essas regras permitam ou estimulem o desenvolvimento da inteligência artificial nos Estados Unidos. Qual é o objetivo? É ser o líder. Porque ser o líder dá vantagens competitivas, sejam elas quais forem, econômicas, militares, territoriais. Então, sem dúvida, existe essa preocupação, sim, porque é uma próxima fronteira. Ou seja, os líderes em inteligência artificial, e eu estou falando não só de países, não só de governos, mas de empresas, ou mesmo de pessoas, ou aqueles que de fato conseguirem extrair o melhor uso da inteligência artificial, terão diferenciais. A gente tem que pensar o outro lado, né? Eu sempre defendo que é importante esse desenvolvimento, mas nós não podemos esquecer a inclusão. Então nós temos hoje pessoas, países e governos que não têm condições de acompanhar e a gente tem que pensar de maneira multilateral, e eu acho que por isso a participação de organismos como a própria ONU é muito importante para que a gente garanta que toda a sociedade, que toda a humanidade possa fazer uso disso. Porque a gente vê no Web Summit recentemente, a inteligência artificial e principalmente a inteligência artificial generativa dominou, né? Mas houve um ponto muito importante e a gente acaba esquecendo que, me fugiu o nome de quem na sua palestra falou isso, mas ele comentou, o desafio e o desenvolvimento da inteligência artificial realmente me preocupam, mas me preocupa mais a mudança climática. E a gente sabe que a própria inteligência artificial ela tem a capacidade de nos auxiliar a própria humanidade a cuidar desses problemas. Então, a gente tem que fazer o uso positivo dessa tecnologia que está aparecendo. E eu concordo com você, né? Quando surgiu a inteligência artificial, que por sua vez veio em razão de uma maior capacidade de processamento, maior capacidade de armazenamento, por exemplo, a gente passou a ter um uso da inteligência artificial na mão de todo mundo. E esse também traz o risco, né? Nós teremos no ano que vem, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, as primeiras eleições que terão a inteligência artificial disponível. Qual o problema que a gente vai ter com isso? Ou seja, surgirão, sem dúvida, inúmeras deepfakes, e isso tem a capacidade de transformar, de alterar completamente o resultado de uma eleição. Então, além daquele viés discriminatório que a gente comentou, a gente pode sim trabalhar ou alterar a opinião da sociedade, e isso é muito preocupante. Então, por isso, a regulação ela tem que existir, ela tem que estar preparada para isso, ser flexível, inclusive, para que acompanhe esse desenvolvimento, mas tentando garantir, evitando ou mesmo mitigando o mau uso, o uso irresponsável e não ético da inteligência artificial.
E aqui no Brasil, o que está acontecendo com a regulamentação e como que as empresas brasileiras podem se preparar, já descendo um pouco mais para o ambiente de negócios aqui nacional? Certo. Bom, assim, aqui no Brasil, e não aqui no Brasil, porque isso na verdade veio, né, de experiências e benchmarking de outros países também, discute-se que os princípios da inteligência artificial sejam baseadas em, primeiro, que ela seja centrada no humano, no ser humano, que seja responsável, como a gente já disse, que respeite os direitos humanos, que tenha transparência e possa ter uma prestação de contas, ou seja, como é que aquilo funciona. Que seja justa, né, que não tenha discriminação, que seja explicável, que o humano esteja no controle da tecnologia e que ela seja segura e protegida. Então, os princípios da discussão são norteados nessas indicações. E a gente trabalha em 3 vertentes principais: na ética, na regulação e na governança. Ética é o estudo e avaliação de problemas morais, né, que estejam relacionados aos dados, à tecnologia. A regulação é legislação e regime jurídico, ou seja, quem é responsável por alguma situação. Isso tem que fazer parte da legislação. E governança é a gente criar práticas e implementar políticas que tenham padrões e procedimentos aceitáveis dentre aquelas premissas que a gente mencionou. E a gente tem que ter alguns conceitos importantes, né? Então, nós temos sistemas de inteligência artificial, a gente já sabe, a gente já discutiu, vocês aqui na Start fazem e falam sobre isso o tempo inteiro, e a gente tem que entender que tem fornecedores de sistemas de inteligência artificial, ou seja, empresas, pessoas, programadores, enfim, que desenvolvam a solução, e o operador da solução. Então é muito importante que desde o início estejam bem definidas essas 2 figuras, porque a própria regulação jurídica e penal tem que considerar. Porque, por exemplo, se eu utilizei o ChatGPT para gerar um deepfake de uma imagem, quem é o responsável por essa imagem? É a OpenAI ou sou eu? Então, esses pontos que têm que estar discutidos e bem definidos para que a gente possa trabalhar nesse conceito. Outro ponto importante é que existe uma categorização desses agentes, isso de acordo com o risco. Ou seja, são agentes que têm um risco excessivo, ou seja, na verdade podem ser riscos vedados, que é isso que está em discussão, ou seja, que não podem acontecer. Também sistemas de identificação biométrica para a segurança pública ou qualquer outro que seja regulamentado. Aí nós temos os outros agentes com alto risco, mas com consequências mais específicas. Ou seja, são impactos que muitas vezes podem ser irreversíveis ou de difícil reversão e que colocam em risco vida ou integridade física. Então isso também é considerado de alto risco. A gente tem esse alto risco com consequências específicas, desculpa. E a gente tem o alto risco, seja algumas dessas aplicações elas têm que ter algum cuidado. E a gente tem agentes que não têm risco e que acabam não tendo a necessidade do cuidado da regulação. Então isso também é muito importante, porque dependendo da solução que a empresa aqui no Brasil vai desenvolver ou vai utilizar, ela pode cair em riscos e isso pode ter um impacto no momento em que eventualmente acontecer alguma coisa. Tem uma similaridade muito grande com a própria LGPD, que a gente já tem implementado aqui no Brasil. Então é muito importante que isso seja bem entendido, ou seja, quem faz, quem desenvolve, quem usa e quais são os riscos envolvidos. Então toda a regulação ela vai tratar dessa maneira, sendo norteada por aqueles princípios. E a gente tem que lembrar que aqui no Brasil isso não é novo, né? A gente já vem discutindo a regulação da inteligência artificial desde 2019. Então, se a gente for lembrar, a gente tem lá, em setembro de 2019, 2 projetos de lei no Congresso tratando da regulação da inteligência artificial. Depois disso, em fevereiro de 2020, uma outra regulação, ou seja, elas foram se complementando, certo? Em agosto de 2020, uma nova regulação, ou seja, já tem 4. Até que em fevereiro de 2020, a deputada Luísa Canziani propôs uma nova e ela apensou as outras 4. Então ela juntou isso para que fosse tramitado. Veja, fevereiro de 2020. Depois disso, março de 2021, a gente teve uma outra situação. Depois maio de 2021. Depois setembro de 2021 até fevereiro de 2022.
quando o presidente do Senado, inclusive o atual presidente do Senado, estabelece uma comissão de juristas para subsidiar a elaboração de uma minuta que contemple todas aquelas, ou seja, todos aqueles projetos de lei, de certa forma, eles foram agrupados, até que em 2022 houve esse ato do presidente do Senado. Esse grupo foi criado, esse grupo basicamente formado por juristas, tá? Então não existia ali uma discussão técnica ainda envolvida, mas sim uma questão e uma discussão regulatória. Até que em março de 2022 essa comissão foi montada, formada por grandes nomes, ou seja, um trabalho, eu diria, muito bem feito. Até abrindo um parênteses, o Brasil ele é considerado modelo no que está acontecendo com a regulação de inteligência artificial. Então eu acho que assim, é interessante que a gente fale isso, porque apesar da gente estar discutindo desde 2019 tudo o que está acontecendo, a gente está fazendo com uma característica muito interessante que traz diversas opiniões, porque a gente tem que lembrar os dois princípios fundamentais da regulação. Ao mesmo tempo em que protege a sociedade, permitir o desenvolvimento da tecnologia. Então a gente tem que ter essas duas vertentes, né? Tem que ser um pouco diferente, por exemplo, da minha opinião, do que a gente vê na Europa, onde, seja, de certa forma, ela é muito pesada e isso pode impactar o desenvolvimento da tecnologia, porque as empresas verão riscos envolvidos e por isso podem não querer desenvolver. Mas, voltando ao nosso tema, dezembro de 2022, a gente está falando no finalzinho do ano passado, finalmente veio um relatório que os juristas apresentaram, um relatório que tem 900 páginas, tem contribuições de mais de 102 manifestações, 4 reuniões, 12 painéis, 30 horas de exposições, seminário internacional com 7 painéis, produto de consultoria legislativa com mais 600 páginas, que trouxe a experiência de mais de 31 países olhando para isso. Então, um relatório muito completo, muito complexo. Seja difícil até de você ler e entender tudo que está acontecendo. Até que em maio de 2023, tudo isso foi colocado em um ponto só, chamado de Projeto de Lei 2338 de 2023. Esse é o projeto de lei que está em discussão, originário pelo senador, presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e que dispõe sobre o uso completo da inteligência artificial. Mais recentemente, em agosto de 2023, cria-se uma comissão temporária interna sobre inteligência artificial, presidida pelo senador astronauta Marcos Pontes, que foi o nosso antigo ministro da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovação. E em 17 de outubro até 1º de novembro, ou seja, a gente está falando de agora, foram realizadas 10 audiências públicas no Senado que discutiu impacto de setores da inteligência artificial em setores específicos como indústria, no setor acadêmico, na saúde, abordagens regulatórias nacionais e internacionais, ou seja, foram 10 audiências públicas e olha, a gente está esperando o resultado disso para hoje. Pelo menos foi o que nós ouvimos lá no Senado no começo da semana, seja, está se esperando ali um resultado para hoje. Então o que a gente enxerga? Que a gente está avançando rapidamente. A dica os empresários, os executivos, tanto aqueles que vão usar ou que vão desenvolver, têm que acompanhar para justamente no momento em que passarem a trabalhar e a desenvolver as suas aplicações, os seus produtos, estejam de acordo com isso que está sendo discutido, diminuindo ou mitigando assim o risco regulatório. Mas, ou seja, estamos muito próximos aqui no Brasil de ter a nossa regulação. Eu diria que meados do ano que vem a gente sim já deve ter alguma coisa. O trabalho está sendo muito bem feito, ele está sendo bastante extenso, ele está olhando para diversos setores da sociedade, diversas especialidades, diversos usos. E só para complementar, Pimenta, a gente vê uma briga, Ou seja, discute-se a criação de uma autoridade reguladora e existe uma disputa entre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, para assumir essa posição. A minha opinião é que nós sim temos que ter uma autoridade reguladora, mas nós temos que trabalhar de forma diversa. A inteligência artificial ela é transversal, ela será utilizada por todos os setores da economia, com necessidades, demandas e responsabilidades diferentes. Então a gente tem que trabalhar de certa forma, de uma maneira que esteja mais aderente a cada uma dessas necessidades, mas de uma maneira harmoniosa. E aí eu vejo a necessidade de uma autoridade reguladora. Essa é a discussão que a gente vê no Brasil atualmente. Pô, legal. Muito complexo, né? E
Uma pergunta para você, como é que o Vale do Silício está em relação à regulação hoje? Você tem alguma notícia se o Vale do Silício está mais avançado em relação a tudo isso que a gente está falando aqui? Porque provavelmente por lá ser a verdadeira meca da inteligência artificial e da tecnologia no mundo hoje, o Vale do Silício está melhor posicionado em questões regulatórias, na sua opinião, ou não? Existe uma diferença significativa no modelo dos Estados Unidos, no modelo europeu e no modelo brasileiro. Né? O europeu, como eu comentei, ele tem uma característica muito forte, ela tem uma mão pesada sobre a inteligência artificial. No Brasil, a gente tem vamos dizer, uma característica que se assemelha à Europa. A Europa ela está dividindo isso de algumas maneiras, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui no Brasil, mas nós estamos considerando uma regulação mais branda para evitar justamente o impacto no desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial. Nos Estados Unidos, não é uma regulação, é uma indicação. É uma sugestão. Existem 8 premissas que foram colocadas pela carta executiva assinada pelo presidente Biden agora no início do mês e traz, vamos dizer assim, sugestões. Ou seja, as empresas que vão trabalhar nesse desenvolvimento, elas podem assim, seguir aquelas sugestões. Então existe nos Estados Unidos algo que é mais autorregulado. Então, a analogia que eu faço nós temos aqui no Brasil o CONAR, que é o Código de Autorregulamentação Publicitária, onde as próprias agências de publicidade se autorregulam. Então, é uma analogia que a gente pode fazer com o que acontece nos Estados Unidos. Então, as empresas, Google, Microsoft, como você comentou, inclusive no início do bate-papo, eles já vêm trabalhando em um processo. Mas esse processo não é regulado pelo governo. Então tem uma característica diferente. Tem a vantagem e a desvantagem, né? Ou seja, isso pode acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial, e a gente vê isso acontecendo de fato lá no Vale do Silício, mas podem trazer riscos do mau uso da tecnologia e provocar situações indesejadas que podem causar grandes impactos às empresas, justamente por não haver a regulação, não haver o apoio legal para o desenvolvimento daquela solução, daquela tecnologia. Não existe um certo e errado, na minha opinião. Existe seja uma discussão, né, onde cada país vai determinar. Existe um ponto, né, eu até separei, deixa eu ver se eu acho aqui. Existem algumas iniciativas, aí são globais, que trazem algumas ideias interessantes. São propostas, vamos imaginar assim, que órgãos internacionais como ONU e outros tantos vêm fazendo, né? Então, por exemplo, uma das propostas é um painel intergovernamental de IA. Ou seja, o modelo é muito parecido com o painel intergovernamental de mudança do clima. Ou seja, é um painel multissetorial, global, liderado pela Organização das Nações Unidas e que tem o objetivo de fornecer avaliações baseadas em evidências científicas sobre riscos da inteligência artificial. Para quê? Para que os legisladores locais possam tomar melhores decisões. Então esse é um dos pontos. Outro é uma agência internacional para IA. Qual o modelo? Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma outra tecnologia que tem um risco muito grande. Ou seja, também uma organização multilateral, com uma composição que seja multissetorial e que vai trabalhar justamente para também embasar países e organizações sobre os riscos da inteligência artificial. E uma outra proposta que existe é uma pesquisa conjunta multinacional. A analogia que a gente tem é a Estação Espacial Internacional. Ou seja, você cria um ambiente para que permita uma pesquisa, inclusive por países que, em teoria, não teriam condições de participar ou de fazer investimentos significativos nessa pesquisa e desenvolvimento. Então, são propostas que ainda estão em discussão, principalmente nos órgãos multilaterais e globais, sobre como atuar com a inteligência artificial, porque, sim, uma coisa é certa, ela veio e ela não vai mais embora, ela é irreversível. Ela vai se desenvolver. Como é que a gente pode trabalhar para mitigar ou evitar os riscos que ela trará para a sociedade ou mesmo para a humanidade? Voltando àquela primeira questão, né, do impacto de longo prazo, que a gente não sabe se ela pode trazer um risco para a humanidade, né? É uma das grandes perguntas que a gente tem.
Bom, se você está gostando aqui desse papo de regulação, como eu falei no início aqui do nosso bate-papo de hoje, eu queria anunciar uma condição exclusiva. Se você é uma liderança que quer visitar o Vale do Silício, se você é uma liderança que quer, de alguma maneira, ampliar a sua visão de futuro e também entender tudo o que está acontecendo lá no Vale, no lugar mais pujante sobre inteligência artificial do mundo, só que em loco e aproveitando todo o networking de 8 anos que nós temos, levando líderes brasileiros para o Vale do Silício, para beber na fonte, entender tudo que está acontecendo lá no lugar mais inovador do mundo, eu quero te fazer esse convite para a nossa Learning Experience, que vai acontecer em 2024 e serão 5 dias muito intensos, onde você vai entender tudo que está acontecendo no mercado mais incrível do mundo sobre tecnologia, inovação, sobre gestão, sobre criação de empresas, ou seja, o empreendedorismo dessa maneira startup, inclusive nessa nossa Learning Experience, você, junto com seus colegas, cujos quais você vai fazer um networking de altíssimo nível, porque são lideranças das principais empresas do Brasil, onde nós formamos essas turmas e levamos, né, para a nossa curadoria lá no Vale do Silício, na nossa sede de Palo Alto, na Califórnia. Basicamente você vai poder criar uma startup do zero. Esse vai ser o seu grande projeto que você vai fazer ali com os seus colegas. Imagina se você pudesse criar uma startup ali, sobre uma startup de alguma temática inovadora e disruptiva, e depois poder apresentar isso para uma banca ali que vai poder avaliar a sua startup na nossa Learning Experience, que vai acontecer agora em 2024. Então, se você quer participar desse programa e realmente conhecer in loco tudo que está acontecendo sobre regulação, sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Sobre como que a inteligência artificial pode realmente alavancar a sua empresa, alavancar a sua carreira, alavancar os seus negócios ou novos produtos, porque lá é um lugar que você vai poder aprender sobre tudo isso e muito mais, quiçá até, de repente, até ter algum tipo de insight que você traz. Não é incomum acontecerem aqui fusões e aquisições, o networking é de altíssimo nível e isso pode tudo acontecer se você tomar a decisão. Basicamente, o que você precisa fazer para poder aproveitar a Learning Experience é clicar em algum botão que está aparecendo aqui nessa tela e preencher uma ficha de aplicação que nós vamos analisar cautelosamente e entrar em contato. Alguns dos nossos especialistas aqui da Startse University vão entrar em contato em primeira mão com você, mas aí é que está o benefício exclusivo que a gente vai dar para você. Se você tomar a decisão, você que está assistindo aqui esse nosso bate-papo de hoje e tomar a decisão e preencher ainda hoje o seu formulário, você vai ganhar mais R$2.000 de cashback para que você possa aproveitar qualquer programa de capacitação na Startse University no ano de 2024. Então, sem mais delongas, clique no botão que está aparecendo aqui em algum lugar da sua tela e preencha a sua aplicação, que a nossa equipe comercial vai falar diretamente com você para poder processar o seu pedido ali conosco e a gente carimbar o seu passaporte para uma imersão no Vale do Silício aqui com a Startse University. Fechado? Então vamos voltar aqui para o bate-papo agora. Pô, muito legal, Fernando. Poxa, obrigado demais por tanto esclarecimento. Acho que para o líder que está hoje nos escutando aqui, muitas das dúvidas que já estavam pairando pela cabeça deles aqui já estão sanadas. E agora eu gostaria de encerrar e dizer para você, esse aqui é um momento para as pessoas se conectarem melhor com você, né? Então, se você quiser dar continuidade com as pessoas aí, ou nas redes sociais, ou no seu próprio negócio também, fique à vontade. Se quiser fazer alguma consideração final, eu te agradeço. Legal, Pimenta. Bom, primeiro, agradecer a você e a Startse aqui pelo espaço, né? É um ponto muito importante, é um tema muito latente. O que a gente falou hoje certamente vai ter mudanças significativas nos próximos dias, semanas e meses. A gente viu muitas das iniciativas começaram agora, em 2023. Repito, se a gente tivesse falando sobre isso há um ano, nada disso que a gente conversou hoje existiria. Então, a verdade é, fiquem antenados, né? A gente tem que continuar essa conversa. Não é uma conversa fácil, não é um assunto fácil de ser
é transmitido, entendido, mas é um assunto muito importante para que as empresas, os empresários, os executivos estejam preparados para surfar essa onda da inteligência artificial, tirar o melhor proveito dela de uma maneira ética, responsável e com governança. Então eu fico à disposição não só da Startse para próximos bate-papos, mas também para colaborar, auxiliar as empresas que eventualmente tenham mais interesse em saber sobre as questões regulatórias e o uso da inteligência artificial nas suas organizações. E como é que as pessoas podem te encontrar aí? Quais são os melhores caminhos? Podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn e a gente pode trocar mais informações, mais experiências e, quem sabe, criar novas oportunidades. Eu quero muito te agradecer por todo esse tempo aqui, que foi muito legal poder aprender aí com você. Fechado? Obrigadão, Fernando, e obrigado aí pela sua audiência, você que estava aqui nos escutando, e até um próximo bate-papo aqui na Startse University. Eu sou Marcelo Pimenta e um grande abraço. Tchau, tchau.